Eu vou falar sobre esse tema, né, que é a Sempre Vivas. Eu sou mestranda e sou orientada do professor Ricardo. E eu resolvi trazer esse tema porque eu vou trabalhar com uma espécie de Sempre Vivas durante o meu mestrado, que é o capim dourado, né, Cingonanthus nitens. E eu trabalhei durante a minha graduação também com algumas espécies de sempre-vivas, e eu quis trazer, né, mostrar um pouco para vocês da distribuição geográfica, da diversidade de espécies e da cadeia de produção, mostrando também a importância dessas espécies para a região de Diamantina, né, principalmente aí para as comunidades tradicionais apanhadoras de sempre-vivas, mostrando a importância socioeconômica, né, e importância cultural. Então, né, as sempre-vivas, elas são denominadas assim devido ao fato de que seus escapos, né, que é essa parte comercializável, né, a haste e a inflorescência, após serem coletadas e desidratadas, elas mantêm a sua forma e a sua coloração inalteradas, como se essas estruturas ainda estivessem vivas. E sob essa denominação, então, enquadram-se espécies monocotiledôneas das famílias Euricalaceae, Eriocalácea, Chiridaceae, Ciperaceae e Rapateaceae, sendo que a família Eriocalácea, ela se destaca porque ela concentra grande número de representantes, ela possui alto grau de endemismo e tem uma importância muito grande para o funcionamento das comunidades e também para a biodiversidade aí da cadeia do espinhaço. Em 2020, né, o Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Sempre-Vivas recebeu, então, um reconhecimento, né, conhecido aí como CIPAM, né, um reconhecimento internacional. O CIPAM é o Sistema Internacional do Patrimônio Agrícola Mundial, foi concedido pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e esse certificado, ele reconhece, então, patrimônios agrícolas desenvolvidas por povos e por comunidades tradicionais em diversas partes do mundo. E as comunidades apanhadoras de sempre-vivas da região aí de Diamantina, Buenópolis, Olhos d'Água e Bocaiúva passaram a ser, então, o primeiro CIPAM do Brasil e o quarto CIPAM da América Latina. E esses sistemas, né, de patrimônios agrícolas, eles são caracterizados aí pela combinação aí de 4 elementos: a biodiversidade, os ecossistemas resilientes, o conhecimento tradicional e uma valiosa herança cultural. E no caso do sistema dos apanhadores de sempre-vivas, eles ainda colocaram mais um elemento, por ser considerado aí um elemento muito importante, que é a dignidade das mulheres rurais. Essas mulheres, elas representam, então, um papel muito importante na transmissão dos conhecimentos. Elas exercem cerca, né, de 60% das atividades agrícolas, e elas são responsáveis aí pela circulação de sementes, pela transmissão dos conhecimentos de manejo dessas espécies e pela manutenção da cultura, né, a cultura alimentar e a cultura da coleta e do manejo das sempre-vivas. Essas sempre-vivas, né, a coleta de sempre-vivas, ela é uma prática, então, centenária, por isso também recebeu esse reconhecimento, que garante, então, a subsistência dessas comunidades, né, que dependem da extração dessas plantas, e engloba, então, a identidade cultural, né, a prática socioeconômica dessas comunidades tradicionais. Outros fatores importantes aí dessas comunidades é que elas também exercem a agricultura tradicional com bases agroecológicas, né? A agricultura familiar, e elas produzem quase todos os alimentos que consomem. Então, elas produzem roças de feijão, milho, hortaliças, né? Olerícolas, né? E isso garante, então, que essas comunidades elas tenham autonomia alimentar, né? São comunidades que têm segurança alimentar e segurança nutricional. E, além disso, essas comunidades são consideradas guardiãs da natureza, porque elas transmitem os seus conhecimentos de geração em geração, passando aí para a prática, né, da coleta sustentável, do manejo sustentável, sendo considerado aí guardiãs da natureza e da biodiversidade. E, por fim, né, elas ainda preservam
as suas tradições. E apesar disso tudo, né, do reconhecimento da FAO, essas comunidades ainda hoje, elas lutam pelo reconhecimento cultural e pelo reconhecimento econômico, pelo direito do acesso e do acesso e do uso dos recursos pelos quais elas dependem para manter o seu modo de vida tradicional. Então, elas se organizaram aí na Comissão de Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas Apanhadoras de Flores Sempre Vivas, que é a CODISEX, que busca a recategorização do Parque Nacional das Sempre Vivas para uma reserva de desenvolvimento sustentável, reconhecendo, então, o direito dessas comunidades à coleta das flores como uma prática tradicional, já que essas flores representam aí a principal fonte de renda dessas comunidades e é importante para a subsistência dessas comunidades aí que fazem essa prática centenária. Então, agora eu vou mostrar para vocês a distribuição geográfica dessas espécies, né? Essas espécies, elas têm o maior centro de diversidade dessas espécies, né? É a Cordilheira do Espinhaço. Para vocês terem uma ideia, a Cordilheira do Espinhaço, ela concentra, então, 70% das espécies de sempre-vivas do planeta. Por isso é considerado, então, o principal centro de diversidade das espécies sempre-vivas. O segundo centro de diversidade fica nas montanhas da Venezuela e das Guianas, mas é óbvio, né, que as Cordilheiras do Espinhaço concentram a maior biodiversidade de espécies de sempre-vivas. E elas concentram também 80% das espécies de sempre-vivas do Brasil. Entrando mais próximo aqui, né, mais perto da gente, eu trouxe para vocês a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que fica completamente dentro do estado de Minas Gerais. Essa reserva foi considerada, então, como reserva essa porção meridional, né, da Serra da Cordilheira do Espinhaço, foi considerada, então, como reserva da biosfera, porque ela é considerada uma região de grande relevância biológica, né? Foi considerada, então, pela Unesco em 2005 como reserva da biosfera, pela presença de espécies endêmicas da flora nativa, pela abundância de água de qualidade e pela beleza cênica. Também foi considerada pelo Fundo Mundial da Vida Selvagem e pela União Internacional para a Conservação da Natureza como sendo um centro de diversidade de plantas do Brasil, em decorrência do alto grau de endemismo e também em decorrência do elevado grau de preservação da região, né? É uma região que concentra espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, espécies que eu falo animais, né? Como, por exemplo, a onça-pintada e a onça-parda. Essa reserva possui, então, unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável. A maioria delas apresentam, então, espécies de sempre-vivas, né? Aqui próximo da gente, né? Próximo da região de Diamantina, a gente, então tem o Parque Estadual da Serra do Cabral, que fica no município de Buenópolis, a gente tem o Parque Estadual do Biribiri, né? Que fica dentro de Diamantina, Parque Estadual do Rio Preto, em São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual do Pitutambé, que fica em Santo Antônio do També, mas o Parque Nacional das Sempre Vivas é o principal parque, né? Não é à toa que recebe esse nome, referente às variadas espécies de sempre-vivas que a gente tem dentro desse parque. Então, esse parque, ele está localizado aí nos municípios de Buenópolis, Diamantina, Bocaiúva e Olhos d'Água. Foi criado através de um decreto em 2002, né, com o objetivo, então, de estar assegurando a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica, bem como também está proporcionando aí a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento, né, de atividades de educação, de recreação e de turismo ecológico. Possui uma área aí de mais de 124 mil hectares e é administrado pelo ICMBio. Então, é uma região que fica numa região de elevada importância, né, histórico-cultural, que é a cidade de Diamantina, né, que é considerado o patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, entrando dentro do parque, eu vou mostrar um mapa aí dos campos de sempre-vivas, do Parque Nacional das Sempre-Vivas, né? No parque existem
variadas espécies, e essas espécies ficam distribuídas ao longo de todo o parque. A gente pode observar essas marcações de verde, essas pintinhas, são campos de sempre-vivas, a maioria deles estão concentrados em campos arenosos. O principal gênero encontrado, então, no parque são espécies aí do gênero Comanthera, sendo que a espécie Comanthera elegans, né, conhecida na região como pé de ouro, é a espécie aí que tem a maior distribuição, né, é mais encontrado, mais explorado também, até por isso a gente tem uma atenção maior para essa espécie, porque é uma espécie que sofre risco aí de extinção mesmo. A gente tem aí algumas comunidades, né, em volta do parque, que estão aí em vermelho. A gente tem comunidades extrativistas, como a comunidade de macacos, comunidade de braunas, lavra, comunidade de pé de serra, alguns distritos, como o distrito de Inhaí, o distrito de Curimataí. A gente tem também algumas comunidades quilombolas, como o quartel de Indaiá e Vargem de Inhaí. Então, a gente vê que em volta aí do Parque Nacional dos Sempre-Vivas tem muitas comunidades extrativistas, né, de apanhadores de sempre-vivas e também de plantas secas, frutos secos. E aí a gente tem nesse mapa também, circulado aí e com enumeração, alguns campos de coleta. Esses campos recebem nomes, né? Eu trouxe dois aí, os maiores, que é o demarcado com 2, enumerado com 2, que é o Campo São Domingos, e o Campo João Alves. Esses campos, né, são nomeados aí pelos próprios apanhadores sempre-vivas. Eles são utilizados, então, para coleta, né, de flores e também para soltura de gado, e são nomeados, né, em forma de homenagem, ou então para poder estar referenciando ali o local. E aí eu resolvi, então, trazer, né, um pouco sobre a diversidade de espécies que a gente tem na região aqui do Parque Nacional das Sempre-Vivas, né, na região de Diamantina. Então, para falar um pouco sobre diversidade de espécies, eu trouxe esse mosaico, né, para poder mostrar para vocês as variadas formas, cores. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 630 espécies de sempre-vivas. E eu resolvi trazer sobre diversidade porque, muitas vezes, as pessoas que não conhecem, ou então que veem essas inflorescências, essas flores, né, como artigo de decoração, imaginam que sejam apenas uma espécie, ou que sejam poucas espécies, ou que sempre-vivas são apenas as sempre-vivas do grupo das margaridinhas, que são, né, essas florzinhas que eles tingem. Então, eu quis trazer um pouco da diversidade. Então, a gente vê aí diversidade de botões florais, diversidade de margaridinhas e outras também que não são coletadas e exploradas. E aqui, né, na região de Diamantina, a gente tem aproximadamente 80 espécies de sempre-vivas. E a gente tem espécies aí, as principais espécies, né, coletadas e comercializadas estão dentro do gênero Comanthera. As principais espécies comercializadas e com importância econômica são desse gênero, seguidos aí pelo gênero Syngonotus. Eu trouxe uma planta para a gente estar fazendo mostrar para vocês uma caracterização morfológica mesmo desses principais gêneros. Então, aqui, né, o ato de crescimento em forma de roseta, a parte vegetativa da planta, de onde são emitidos aí os escapos, né, os escapos que são a junção da haste e da inflorescência, e a inflorescência do tipo capítulo. Nesse slide, né, uma imagem aí aproximada dessas inflorescências, a gente tem, então, uma inflorescência que é da espécie Comanthera rupretiana, né, conhecida na região como janeirona carrasqueira. A gente vê aqui, né, a presença das brácteas, que mais para frente eu vou falar, que é o que caracteriza o grupo das margaridinhas, né? E aqui dentro a gente tem a inflorescência com presença de flores masculinas e com presença de flores femininas. Então, é uma espécie monôica. Aqui a gente tem uma inflorescência com predominância de flores femininas. As flores femininas, elas são mais filiformes, mais fininhas mesmo. E aqui a gente tem uma predominância
de uma inflorescência com flores masculinas, que são flores mais gordinhas, mais achatadas. Na imagem de cima, a gente tem aqui sementes maduras, sementes imaturas, uma flor feminina fertilizada, com a presença aqui, né, de sementes, e uma flor feminina não fertilizada. A gente observa que a gente tem no fundo um papel milimetrado, né? Então a gente observa que as flores têm cerca aqui de 2 milímetros e as sementes cerca de 0,5 milímetro. Então são sementes muito pequenas, né? E por isso aí até um pouco difícil de se trabalhar com elas. Eu trabalhei com elas e elas são muito pequenas, então a gente precisa do auxílio de uma lupa para estar trabalhando com essas sementes. E aqui, né, como eu disse, essas espécies, elas são separadas em 2 grupos, né, que a gente chama de margaridinhas e botões. A diferença, o que diferencia, né, esses 2 grupos é a presença de brácteas, né. Essas brácteas, né, que não são pétalas aqui, né, em volta, é o que garante aí as margaridinhas esse nome, né? Porque elas realmente têm esse aspecto de margarida. E isso agrega muito valor aí na hora da comercialização nesse grupo das margaridinhas. Eu trouxe uma espécie, né, aqui nos botões, que é o capim dourado, que é um botão onde não é comercializado, então, a inflorescência, o valor econômico, né, a parte aí de interesse econômico são as hastes, que é de onde vai ser confeccionado o artesanato. E aqui, para falar, né, da diversidade de espécies, principalmente as espécies encontradas na região aqui de Diamantina, eu trouxe algumas, não trouxe todas, né, trouxe algumas que eu tenho conhecimento. Então, eu trouxe aí a vargeira, a pé de ouro, são muito valorizadas porque apresentam um aspecto comercializável muito bonito, então são comercializadas no mercado como sendo flores de primeira, né? Mais para frente eu vou falar o que é. Sendo que a pé de ouro, eu diria que é a mais, né, a mais comercializada, porque tem ampla distribuição na região. A gente tem aqui embaixo, né, a carrasqueira, que é uma espécie, uma das poucas espécies do grupo das margaridinhas que são coletadas entre janeiro e março, mas é uma espécie comercializada como flor de segunda, porque vocês podem observar que o capítulo já não tem, né, essa aparência tão bonita quanto a vargeira e pé de ouro. E aqui embaixo a gente tem também a temporona. Aqui a chapadeira e a margarida branca, que são sempre vivas valorizadas porque apresentam capítulos grandes. A gente tem a sempre viva dourada e a saia roxa, que são espécies que têm essa coloração diferente, né? E que também são encontradas lá na Chapada Diamantina, na Bahia, na região de Mocungé. Aqui a gente tem, né, sempre viva gigante e a janeirona, também muito valorizadas, comercializadas aí como flor de primeira. A janeirona é muito valorizada em Diamantina, porque é uma das poucas espécies do grupo das margaridinhas que florescem entre janeiro e março, né? Sendo aí muito valorizada, comercializada como flor de primeira, porque apresenta um capítulo muito bonito. Após a antese, né, a abertura floral, ainda permanece com essa mesma aparência por um bom tempo, então é muito valorizado. E a gente observa que tem uma diversidade de espécies, né? De sempre-vivas do grupo das margaridinhas, o que é muito importante para a subsistência, né, dessas comunidades apanhadoras de sempre-vivas, porque essas espécies têm floração durante todo o ano, então, durante todos os meses, essas comunidades conseguem estar retirando, né, coletando essas inflorescências para comercialização. E aqui eu vou mostrar um pouco aí do grupo dos botões. Os botões são, nossa, tem muitos botões, uma diversidade muito grande. E eu trouxe algumas, né? Eu trouxe aí o amarelinho, o capim dourado, que, como eu disse, é confeccionado artesanatos através da haste, né? É uma espécie que a gente encontra em Juscelino Kubitschek, a gente encontra na comunidade de Raiz. A gente tem aqui embaixo, né, a bolinha,
que é conhecido assim em Galheiros, né? Ou peludinho, que é conhecido em Capivari. A gente tem botão branco, zulego, né? Peludinho também, conhecido em Galheiros como peludinho. Sempre viva verde, três estações, perpétua, bolinha. Então, vocês veem a diversidade aí de formatos. Aqui a gente tem camisa, branco de janeiro, camisa marrom, quebrador. A gente tem dourado, JK, Cassimira, dourado novo, douradinho da serra, Cassimiro preto. Então, como eu disse, os botões são diversos e existem aí uma diversidade muito grande de formato, de cores, e é algo muito importante, então, para essas comunidades, para a subsistência, para a manutenção dessas comunidades, porque elas podem estar coletando essas espécies durante todo o período do ano. Então, é algo muito importante. E aí, depois, né, que essas espécies são coletadas, existe, então, uma cadeia de produção, que eu vou mostrar à frente. Então, existem várias etapas, né, desde a coleta até a comercialização. Vou falar aqui rapidinho cada etapa, depois vou entrar, né, falando melhor de cada etapa, da importância de cada etapa, de como que funciona. Então, a primeira etapa, eu diria, a mais importante aí para a manutenção e para a preservação dessas espécies, que é a coleta. Depois a gente tem o transporte, a secagem, depois a gente tem o armazenamento, né? E após o armazenamento, algumas comunidades já vendem aí essas inflorescências para os atacadistas. Depois de seleção, depois a gente tem o processo de tingimento, depois a gente tem o processo de secagem, secamento, né? E a confecção de artesanatos para chegar até a comercialização. A coleta. Como eu disse, a coleta aí é a etapa mais importante para a manutenção e para a preservação dessas espécies. E essas comunidades, né, que apanham essas sempre-vivas, elas já têm o manejo, elas sabem manejar essas espécies, e aí, com a ajuda da universidade, né, que já tem muitos trabalhos desenvolvidos aqui na universidade, principalmente quanto a trabalhos de germinação mesmo, épocas ideais de coleta, né, e com auxílio também de ONGs, eles foram aperfeiçoando esse manejo de coleta. Então, essa coleta é feita pelos moradores aí da região, né, dos campos mesmos, das regiões próximas aos campos, comunidades próximas aos campos de coleta. São feitas desde crianças até idosos, homens e mulheres, né? É uma atividade aí que é realizada por todos da comunidade. Então, a colheita é feita de acordo com o estágio de desenvolvimento da espécie. Então, é muito importante que os apanhadores saibam avaliar, né, se está na hora certa, porque é importante que essas espécies já tenham dispersado as suas sementes para garantir aí o recrutamento de novos indivíduos. Eles fazem, então, essa coleta escapo por escapo para evitar, né, que na hora da retirada eles retirem a roseta e a raiz, perdendo, então, a planta. Tem outra prática também importante que eles fazem, que eles deixam aí, né, 30% de indivíduos nos campos para emissão, ainda para garantir ainda que haja emissão de sementes. Então, eu diria que é uma etapa muito importante. Saber a época adequada, a época ideal para fazer a coleta, né? E a forma adequada de fazer a coleta. E hoje a gente já tem cartilhas que foram desenvolvidas para estar conduzindo esses apanhadores, esses coletores da forma adequada, né? Então, existem trabalhos com cada espécie individualizada, né, para saber a época adequada e a forma adequada de estar realizando essa coleta. Após, então, a coleta, essas inflorescências vão passar pelo processo do transporte, né? Esse transporte, ele pode ser realizado aí com auxílio de animais, como a gente vê na segunda figura, ou pode ser realizada pelos próprios apanhadores, já que são materiais leves, né, para serem carregados.
Após, então, a coleta, o transporte é realizado dos campos de coleta até as comunidades ou para os paiols, que podem ser erguidos nos próprios campos de coleta. E então, existe o processo aí de secagem. Essa secagem é muito importante, porque assim que é coletada as inflorescências, né, principalmente aí no período da manhã, pode haver aí a presença de orvalho, que traz aí umidade para as inflorescências e que pode provocar aí a proliferação de fungos, né, micro-organismos indesejáveis, então, que vai fazer com que essas inflorescências percam seu valor, né. Então, essa secagem pode ser realizada no próprio campo de coleta, como a gente vê na primeira imagem, ou pode ser realizada aí nos quintais dos apanhadores, como a gente vê aí na segunda imagem. E após essa secagem, essas inflorescências são organizadas em feixes para o armazenamento. Elas são armazenadas, então, nos paiols, ou então dentro das próprias residências dos apanhadores, e essas inflorescências podem ficar armazenadas aí por tempo indeterminado. E após esse armazenamento, algumas comunidades, elas já confeccionam seus próprios artesanatos. A comunidade de Galheiros, por exemplo, tem uma associação, né, de artesãos de sempre vivas que confecciona seus próprios artesanatos e comercializam em feiras e festivais, né, pelo Brasil afora, mas outras comunidades ou outros apanhadores, né, eles também vendem essas inflorescências para os atacadistas. A gente tem atacadistas locais e regionais, né? Os atacadistas, então, vão nas comunidades, recolhem essas inflorescências e levam para os seus armazéns para ocorrer a etapa de processamento. Esse dado aqui é um dado que eu acredito que seja antigo, eu não encontrei ao certo a data, mas a gente tinha, então, atacadistas em Diamantina, em Joaquim Felício, né? A gente tinha um atacadista em Joaquim Felício, um atacadista em Belo Horizonte e 3 atacadistas em Diamantina. E no galpão desses atacadistas ocorre, então, o processamento. Então, a primeira etapa de processamento aí é a seleção. A seleção, eles vão separar, então, as inflorescências quanto à qualidade, ao tipo, mas eu diria que principalmente quanto à espécie, né? Como eu mostrei anteriormente, as espécies, elas são consideradas aí como inflorescências de primeira, né? Flores de primeira e flor de segunda. Então, são comercializadas assim. Então, elas são separadas quanto a essa característica mesmo visual. Então, as flores de primeira, são consideradas como de primeira, elas normalmente, né, não é uma regra, não sofrem o processamento de tingimento. Elas são comercializadas in natura, sem sofrer o processamento de tingimento. Então, elas vão ser organizadas em feixes, todos, né, com o mesmo tamanho, né, padronizados, para serem comercializados assim. Já as flores de segunda, que apresenta aí um capítulo não tão bonito, elas vão sofrer aí o processamento, um processamento de tingimento. Então, para ocorrer o tingimento, primeiro, né, eles vão pegar essas inflorescências e fazer a etapa que eles chamam lá de branqueamento, que é uma lavagem para estar retirando impurezas, a poeira mesmo, né, do armazenamento. E após isso, eles vão fazer o tingimento. Eles, então, preparam aí o tingimento, que pode ser realizado aí com tintas comerciais, como o Tintol, né? Então, eles utilizam aí o Tintol com água quente para estar fazendo esse tingimento, ou eles podem estar utilizando também corantes naturais, como o urucum, por exemplo. E aí eles vão realizar esse tingimento, né? Vão pegar esses feixes, vão imergir no tingimento e depois vão colocar para serem secos. Então, essas inflorescências vão ser secas nos terreiros, né? São organizadas aí nos terreiros para serem secas com o próprio calor aí do sol. E vão ficar aí nesses terreiros até eles verem que já foi feita a secagem completa dessas inflorescências. E após isso, esses feixes, né, eles vão ser comercializados para
confecção de artesanatos ou para venda assim da forma mesmo que está, né? Individualizado. Então, os artesanatos de sempre vivas são muito diversos. Então, é confeccionado desde objetos religiosos a objetos de decoração, como, por exemplo, o abajur, buquês, né? Buquês para casamento, enfeites de Natal, né? Então, arranjos diversos. E aí tem o capim dourado, né? Que, como eu disse, não utiliza-se a inflorescência para a confecção de artesanato. É utilizado, então, a haste. Então, com a haste, eles fazem, então, os artesanatos, né? Fazem bolsas, chapéus, joias, que são muito valorizadas aí e tem um valor agregado bem elevado e é comercializado aí pelo Brasil afora, né? Então, na década de 90, na região foi criada a Associação dos Artesãos de Sempre Vivas, mas foi aí, né, a partir de 98, que os apanhadores viram que eles deveriam agregar renda mesmo às inflorescências, e aí começou essa, né, esse mercado aí de artesanatos de sempre vivas, né, com o objetivo de estar aumentando a renda dos artesãos, né, e dos coletores de flores e preservando, então, a, a maneira, né, a cultura aí de fazer artesanato por essas comunidades. E por fim, né, a gente chega à comercialização. Eu trouxe duas imagens aí do mercado velho de Diamantina, porque eu acredito que aqui na nossa região é o mercado que mais nos remete às espécies, né? As espécies de sempre-vivas já fazem parte do cenário, da paisagem do mercado velho de Diamantina. Então, lá é comercializados os artesanatos, né, pelas comunidades, pelas associações, mas esses artesanatos é possível a gente encontrar em feiras de artesanatos espalhados pelo Brasil. Existem festivais de artesanatos que as associações, né, de artesãos participam também. E o capim dourado, a gente encontra artesanatos também, né, de capim dourado espalhados pelo Brasil inteiro. São artesanatos, como eu disse, muito valorizados, com valor agregado muito alto. Valor agregado muito alto. E a comercialização dessas espécies, né, tem registro da comercialização dessas espécies a partir da década de 30, a partir de 1930, né? Mas a fase aí mais expressiva de comercialização e também de exportação dessas espécies foi a partir dos anos 70, devido aí à diminuição dos recursos econômicos, né, de mineração, como as pedras preciosas e as pedras semi-preciosas, que fizeram com que essas comunidades tornassem o extrativismo vegetal a sua principal fonte de renda. Outro mercado de comercialização que a gente tem hoje em dia são os mercados virtuais aí, né? Os sites de venda mesmo. Eu encontrei vários sites vendendo sempre vivas, né? Eu trouxe aqui a Shopee, que estava vendendo flores in natura, né? As flores, como eu disse, as flores de primeira. Mas eu encontrei também no Mercado Livre, na Americanas, né? A maior parte das flores, elas comercializadas nesses mercados são flores tingidas, mas é um mercado que a gente vê que vem ganhando força. E é bom pela diversificação de mercado. Esses povos, eles buscam hoje em dia, né, uma abertura de mercado, uma diversificação de mercado mesmo. E eu procurei trabalhos mais novos sobre exportação, mas eu não encontrei. Então, eu quis trazer esse trabalho, que é um trabalho da década de 80, né? Da década de 90, que mostra, então, a exportação dessas flores. Como eu disse, né? Teve a fase mais expressiva de venda, de exportação, de comercialização dessas espécies foi na década de 70, a partir da década de 70 aí, né? Onde a gente vê que em 1978, por exemplo, a exportação dessas espécies chegou a 1.000 toneladas, né? Algo muito expressivo. E a partir aí da década de 80 foi acontecendo aí uma queda, né? Um declínio aí da exportação dessas espécies
de sempre-vivas. E isso se deve à entrada das flores artificiais no mercado, né? E os principais países aí que importavam, né, essas flores eram os Estados Unidos, a Itália, o Japão, a Alemanha, Canadá, Suíça, Holanda, a Espanha, a França e a Bélgica. Mas os Estados Unidos representava aí uma participação muito grande na importação, né, dessas flores secas. O ano que teve o valor mais expressivo aí, né, de exportação de sempre-vivas foi 1978, onde os Estados Unidos importou cerca de 750 toneladas de sempre-vivas, com uma participação, então, de 74%, né, na, na, na importação dessas espécies. E na década de 1986, foi o último ano aí que a carteira do comércio exterior publicou, né, a exportação dessas espécies. Os Estados Unidos, ele importou cerca de 150 toneladas de sempre-vivos. E mesmo assim, os Estados Unidos ainda teve uma participação muito expressiva, que foi de 49%. Hoje, como eu disse, eu não encontrei trabalhos que falam, mas eu encontrei, né, no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma, uma entrevista, né, que a Codicex, né, fala que as sempre-vivas continuam a ser exportadas e que os principais importadores ainda são os Estados Unidos, né, o principal ainda é os Estados Unidos, seguido aí pelos Países Baixos, pela Espanha e pela Itália, e que esses mercados aí representam 80% da importação dessas flores, e que no Brasil os estados, né, para onde os estados de destino dessas espécies, dessas flores secas, são principalmente o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, do Paraná, Distrito Federal e o estado de Ceará. Então, gente, para finalizar o meu seminário, eu queria então deixar uma mensagem, né, para vocês. A mensagem de que essas espécies, elas não são só artigos de decoração, né? Agora elas passaram a ser um patrimônio agrícola mundial e que essas comunidades dependem dessas espécies para a sua subsistência e também para a preservação da sua identidade mesmo, né? E que a universidade, aí, em comunhão com esses apanhadores de sempre-vivas, eles podem garantir, então, a manutenção e a preservação dessas espécies. Já vem sendo feito trabalhos, né, de difusão de informação do manejo, né, um manejo sustentável, um manejo adequado para essas plantas. E eu acredito muito que o programa, né, de pós-graduação em produção vegetal da UFVJM tem como contribuir muito, né, tem ferramentas aí que podem contribuir muito para pesquisa mesmo na área de preservação e de manutenção dessas espécies, que ainda tem tão poucos trabalhos, né, e ainda trabalhos muito preliminares, né. Então, eu espero que eu tenha trago algo de novo para vocês, né, algumas informações que talvez vocês não conheciam ainda, e que eu tenha despertado, então, um olhar diferente de vocês para essas espécies, né, para as espécies das sempre vivas. Então, é isso, gente, queria agradecer muito. Obrigada.